A poucos dias do carnaval, a revista científica Cell publica a descoberta de um novo coronavírus na China. O vírus foi encontrado em morcegos e a notícia começou a tomar conta de todo mundo. De início, pode parecer até uma espécie de déjà vu de 2019/2020, quando vivemos um período de pandemia que deixou 7 milhões de mortos no mundo, mais de 700 mil no Brasil. No entanto, o cenário de hoje é um pouco diferente. Há vacinas, mesmo assim é inevitável a pergunta: é o momento de se preocupar com uma ameaça à saúde global? Nós corremos o risco de uma nova pandemia? E a gente tem uma tela. Eu queria só deixar e trazer os dados da Covid-19 neste ano, em 2025, aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia, né, do cenário, do que está acontecendo. A gente tem vacinas e a gente tem, nesse momento, até 15 de fevereiro de 2025, de acordo com o Ministério da Saúde, 108.410 casos notificados, com 511 óbitos. Maiores taxas estão no Mato Grosso, no Ceará, em Roraima, no Distrito Federal e também em Minas Gerais. E houve, né, pelo menos uma redução de 24,2% na média móvel de óbitos, é o que indica, então, esse último panorama do Ministério da Saúde. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Carlos Starling, que é vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Doutor Starling, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem, Adriana? Boa noite, Guilherme. Boa noite a doutor todos. Carlos. E aí eu te pergunto, a preocupação, ela existe? Devemos estar atentos a esse novo coronavírus ou o cenário de agora é diferente, doutor? Bom, o cenário é diferente, mas o coronavírus, esse novo coronavírus, né, ele foi descoberto recentemente, ele tem potencial para ser pandêmico, uma vez que utiliza mecanismos de entrada nas nossas células muito parecido com o Covid-19, mas ele ainda não passou, ele não fez a migração transespécime, né, ou seja, a passagem de um hospedeiro intermediário para seres humanos. É uma descoberta importante, porque é mais um vírus para ser monitorado. Nós temos aí o vírus da influenza, da gripe aviária, que já vem acontecendo há algum tempo, né, nos Estados Unidos. Então, existem vários vírus que vêm sendo monitorados com potencial pandêmico, né? Nós temos aqui na Amazônia uma série de vírus também com potencial de infectar seres humanos e causar grandes epidemias. Acabamos de ver aí o Oropouche, né? O Oropouche é uma infecção viral de um vírus que estava circulando na Amazônia. O que é importante nesse fato? É nós sabermos que esse vírus existe, ele tem potencial de infectar células humanas, porque isso já foi testado em laboratório, e o lado bom dessa história é que foi descoberto antes de passar para seres humanos, né? Então mostra que o sistema de vigilância epidemiológica, pelo menos na China, está funcionando bem, né? É o mesmo instituto de pesquisa que detectou pela primeira vez o SARS-CoV, o vírus da Covid-19, né? E, portanto, esse é um bom sinal. Descobrir vírus com potencial de infectar seres humanos e causar epidemia antes mesmo dele passar para seres humanos, porque ainda não tem casos em humanos, né? Isso é um excelente sinal em termos científicos, né? Doutor Então, Carlos, esse é o lado bom da história. claro, e a gente está aqui tentando buscar o lado bom, porque evidentemente sabemos a dificuldade que é lidar, ou ainda é lidar com uma pandemia, com um cenário de, especialmente, uma ausência de uma vacinação na proporção que gostaríamos, né? Mas a minha pergunta vai nesse ponto exatamente, doutor Carlos.
O fato de estarmos ainda no momento em que vacinação de Covid ainda é feita em várias localidades, estamos de alguma maneira um pouco mais preparados e imunologicamente melhores no caso de este novo coronavírus, hipoteticamente, romper as barreiras mencionadas pelo senhor, ou não faz diferença uma vez que estamos tratando de variantes? Esse é um outro vírus completamente diferente, né? É um vírus, inclusive, de uma família diferente, né? Ele é diferente do COVID, da Covid-19, né? Do vírus que causou a Covid, do SARS-CoV-2, né? Então, nós ainda não temos imunidade para esse vírus, porque ele sequer passou para seres humanos. Mas você tem razão, nós estamos muito mais bem preparados. Por quê? Nós já conhecemos, né, a vacina, né, para a Covid-19. Então, certamente, se esse vírus vier causar infecção em humanos de forma preocupante, né, a possibilidade de desenvolvimento da vacina é muito, muito mais simples do que foi anteriormente. Esse vírus, ele parece muito com o vírus que causou a MERS em 2012, que é um coronavírus que causou uma gripe, principalmente infecções, principalmente no Oriente Médio, né? Então, ele tem características muito semelhantes. E, portanto, nós já temos tecnologia para enfrentá-lo com muito mais competência, inclusive uma possibilidade de medicamentos, né, que devem ser semelhantes ao que nós já temos desenvolvido para a Covid-19. Agora, um detalhe importante, né, nós ainda estamos lidando com a Covid-19, né, então nós ainda temos um problema a enfrentar. 511 óbitos em 2 meses, né, significa 2 Boeings caindo por mês, né? Aliás, um Boeing por mês com 260 pessoas aproximadamente. Isso é sério. Ainda é a doença infecciosa que mais mata, apesar de nós termos vacina e termos tratamento eficaz, tratamento verdadeiro, não é o tratamento daqueles que foram motivo de fake news anterior, né? Nós temos hoje medicamentos testados, validados e que funcionam muito bem contra o SARS-CoV-2. Portanto, nós estamos muito mais bem preparados. Mas, apesar de bem preparados, nós ainda temos um problema grave com a Covid-19. Então, não é o fato de nós termos vacina ou tratamento que as pessoas vão aderir como deveriam a essas estratégias de prevenção e tratamento que estão disponíveis. Certamente. Doutor Carlos Stalin, a Lara Alves, diretamente de Brasília, também tem uma pergunta a ser feita para o senhor. Lara. Boa noite, doutor. O senhor com certeza não se lembra de mim, mas conversamos muito durante a pandemia de coronavírus. Eu era repórter de Cidades de O Tempo em BH. E eu queria falar com o senhor exatamente sobre a questão vacinal. A gente teve uma redução na procura pela vacina, tanto da Covid, agora eu gostaria de citar também a dengue, que no ano passado tivemos uma situação epidemiológica bastante crítica, principalmente em Minas Gerais. Como esse novo vírus com potencial pandêmico pode ajudar nesse momento de conscientização da população? O que está faltando para as pessoas irem se vacinar, na opinião do senhor? Ô Lara, primeiro é um prazer reencontrá-la, né? E é um prazer, e eu tenho que agradecê-lo, né, pelo apoio, pela divulgação, aliás, a toda a imprensa, né, ao Guilherme, à Adriana, por nos ajudar a difundir a importância da vacinação e a importância da ciência, né, como estratégia de proteção da população, né? O que é importante a gente chamar a atenção de que as informações distorcidas sobre vacinas, sobre tratamentos, né, elas causaram um dano enorme à população brasileira durante o período mais crítico da Covid-19 e ainda causam até hoje. Então, a relutância vacinal
que nós estamos vendo e que atingiu em cheio a Covid-19, né? Aliás, a vacina contra a Covid-19 e outras vacinas, agora nós estamos vendo com dengue, né? E o Programa Nacional de Vacinação, o PNI nosso, né? Teve que fazer um trabalho enorme para poder tentar reverter, né, a mentira, né? Porque a mentira sobre efeitos colaterais gravíssimos, o que de fato não aconteceu, né? Essas vacinas, elas fizeram com que a nossa vida voltasse praticamente ao normal, que é o que está hoje, né? Infelizmente, nós ainda temos 511 óbitos do princípio do ano até agora, né? Então, isso mostra o quanto as pessoas ainda estão mal informadas ou desinformadas, né? Porque hoje a vacina contra a Covid ela tem que ser administrada anualmente, no mínimo anualmente. O ideal seria adaptá-la para ser feita até 2 vezes por ano, de acordo com a característica do vírus que está circulando. De uma forma muito semelhante ao que nós fazemos contra a influenza, né, que nós temos vacina anual contra a influenza aplicada no mês de março, porque o pico da influenza no nosso meio acontece em julho, né, em junho, julho, nos períodos mais frios. Agora, a Covid acontece o ano todo. Nós ainda não temos uma característica sazonal bem definida para a Covid, né? Então, ela pode acontecer, nós temos aumento de casos toda vez que nós temos aglomerações. Então, nós vamos ter aí a semana do Carnaval. É importantíssimo que as pessoas elas estejam vacinadas, com cobertura vacinal adequada, principalmente as pessoas vulneráveis, as pessoas imunossuprimidas, idosos, pessoas acima de 60 anos ou que tenham, né, uma condição clínica de base que as coloque num grupo de maior risco para desenvolver formas graves da doença. E agora, com esse novo, vírus, né, detectado na China, ele chama a atenção de que nós ainda, essa não foi a primeira epidemia e não será a última. O que importa é nós estarmos preparados do ponto de vista estratégico para enfrentar qualquer epidemia que venha. Um sistema de saúde bem estruturado, pessoas bem informadas, fake news sendo considerado um crime contra a saúde pública. Nós precisamos desse nível de proteção para que a ciência não seja, mais uma vez, atropelada por negacionistas e que colocam em risco a saúde da população. Doutor, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu queria reforçar essa questão do carnaval, porque essa informação chega, né, próximo aqui ao carnaval. Fato semelhante ao que aconteceu lá em 2020, né? A gente teve a notícia do coronavírus mais ou menos nessa época, dado que também a gente tem uma primeira dose ok, mas as doses de reforço a gente percebe que as pessoas têm uma certa dificuldade em mantê-las em dia, né, no cartão de vacinação. Queria que o senhor deixasse esse alerta para a gente, o que a gente precisa se preocupar, quais cuidados a gente precisa ter? Bom, os cuidados em relação, isso é importante deixar claro, sabe, Adriana? Porque em relação a esse novo vírus descoberto na China, nós ainda não temos casos em humanos detectados. Ainda está só no morcego. Então, ele está em morcegos, sabemos que ele foi detectado também em pequenos roedores, né? No pangolim, que foi o hospedeiro intermediário até que o vírus chegasse em humanos, né? Mas nós não temos casos em humanos. Portanto, nós temos nesse momento que nos preocupar em relação à Covid-19. O vírus ainda está circulando, muitas pessoas ainda estão morrendo em função desse vírus, ou por infecções causadas por esse vírus,
né? E, portanto, é importante que as pessoas estejam vacinadas, né, para a Covid-19, tenham uma vacinação atualizada e sigam o protocolo que vem sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, que é uma vacina por ano, né? Não, as pessoas, eu já tomei 3, 4 vacinas. Não, é uma vacina anual. Nós já não falamos mais de dose terceira, ou quarta ou quinta dose. Nós falamos em vacinação anual, principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, pessoas com alguma doença de base ou e que tenham mais de 60 anos de idade. Essas pessoas têm que procurar se vacinar. E outra coisa é higiene de mãos, uso de máscaras em ambientes aglomerados, né? O que hoje, nesse momento de carnaval, não se fala mais nisso, né? Mas para pessoas vulneráveis evitar aglomerações, né? E se protegerem ainda é muito importante, além da vacinação. Se apresentarem sintomas, tem tratamento que deve ser iniciado nos 5 primeiros dias e tratamento gratuito pelo SUS com um medicamento, né, que vai evitar que o paciente fique grave, que vá para a terapia intensiva, seja submetido à ventilação mecânica e desenvolva formas graves e letais da doença. Então, essas são as recomendações básicas.